Fala pessoal, então vamos montar aqui uma estratégia de índice, tá? Então eu estou utilizando aqui otimização genética 2019 a 2021, ok? Então, primeira coisa que nós precisamos definir, quais serão os filtros que você deseja no seu resultado, né? Então você não quer que apareça resultados de que forma? Eu, nesse caso, eu só não quero que apareça resultados que perderem 3 meses. Se perder mais que 3 meses para mim, eu já descarto, tá? Aí eu coloquei aqui os parâmetros de WFA para fazer um break em junho de 2019, janeiro 20, junho 20, janeiro 21, junho 21, tá? Então são 5 breaks do WFA, beleza? Então ele não pode perder 3 vezes consecutivas do início até dia 6, até mês 6, do mês 6 ao mês 1, mês 1 ao mês 6, mês 6 ao mês 1, mês 1 ao mês 6, ok? Então, a cada semestre não pode perder 3 meses. Se ele perder, tá fora, ok? Aí eu vou avaliar dos resultados que sobraram, o que eu avalio melhor é o que tiver um melhor percentual de dias work sem ganho, tá? Beleza. Então, o que eu tenho que fazer aqui? O primeiro passo, otimização genética. Aí, eu já estou na estratégia 18, tá? Então, eu vou colocar aqui, agora eu vou para 19, ó. Eu faço uma por uma, tá? Então, estou na 19. O que eu estou verificando? Ó? Nessa estratégia especificamente, eu estou usando aqui modelo de cálculo de alvos baseado na amplitude, tá? Então, eu estou usando modelo de cálculo baseado na amplitude. Então, aqui eu deixei como sim, tá bom? Eu estou usando também um drawdown máximo de 75%, o lucro mínimo para ativar um drawdown de R$50. Então, se eu fizer R$50 de lucro, ele vai ativar o meu filtro de drawdown. Se eu chegar a perder 75% do valor do meu lucro, né, que é o mínimo de R$50, ele já para de operar. Tá? É o drawdown que eu aceito aí, é no máximo esse. Beleza? Então aqui, tendo isso em mente, que são os filtros aqui, break de WFA e limite de ganho, de perda, drawdown. Esse vai ser o meu modelo de cálculo. Tá? Eu quero baseado em amplitude. Beleza? Então vamos lá. Setup 19. Aí eu venho aqui, marco setup 19. E aqui eu vou colocar, vai ter que ser de meio em meio até 5. Amplitude média por minuto, né? Então eu vou verificar. Se a minha amplitude média for meio, tá? Então, por exemplo, a amplitude média por minuto está de 100 pontos. Ele vai verificar 50 pontos de stop. Depois ele vai verificar meio mais meio dá 1, né? Então ele vai verificar 100 pontos. 150, 200, 250, 300, até 500. Tá? Então, ele vai de meio em meio da amplitude até 5. Ok? Então, pega a amplitude média e multiplique, né, por esse valor, que você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Então, se a amplitude média basicamente for de 100 pontos, eu vou multiplicar por 50%. Então, eu vou utilizar um alvo de 50 pontos. Depois de 100, 150 e assim sucessivamente. Tá bom? Então, aqui eu vou até 5. Ó, meio em meio até 5. Tá? Alvo, stop, vamos verificar também o tempo gráfico, de 1 minuto até 15 minutos, a gente está falando em day trade. Vamos verificar aqui também o formato do stop móvel, também quero. Distanciamento ou média móvel? Se for distanciamento, aí eu quero que ele verifique para disparar o stop móvel de meio em meio até 2, tá? Se for média móvel, daí ó, ele vai disparar, assim que cruzar a média móvel ele já dispara. Tá? Não deixa ficar segurando muito. Beleza. Aqui eu não vou mexer os gaps, vai operar com gap, sem gap. Só que o volume eu quero que ele verifique. Porque olha só, tem estratégia que acima vai bem, abaixo. Isso aí varia muito, tá? Então, vai verificar. O horário aqui tá tudo certo, tá? Então, os únicos parâmetros que eu vou verificar, volume, tipo da média móvel, né? E o disparo aqui da média móvel, distância. Tempo de análise, de 1 a 15 minutos. Take profit. Stop loss. E marco só ela como sim. Beleza? Então aqui eu vou dar o iniciar. Ele vai começar a fazer o meu backtest. Tá? Aí o que acontece? Ó, eu posso acompanhar aqui, né, o gráfico sem problema nenhum. Como sempre, ir anotando aqui as estratégias descartadas. Depois que termina o backtest, se nenhuma estratégia der o resultado que eu desejo, né, eu descarto ela, daí eu não uso. Ó. Então, por exemplo, essas daqui já foram descartadas até agora, tá?
Aí eu vou terminar de rodar. Ó, essas aqui são todas descartadas. Tá vendo que é tudo menos 10 mil, ó. 100 mil, né? Ela só não vai ser descartada se não der menos 100 mil, entendeu? Aí eu filtro, às vezes dá 10, 15 estratégias boas. Aí eu seleciono só a que eu achei melhor, né? Eu venho aqui pro painel de otimização, vejo a curva aqui e tal. Ah, beleza, essa daqui é a melhor. Aí eu vou dar um duplo clique nela e vou seguir, vou desmarcar essas opções, que por exemplo eu marquei a 19, né? Eu vou desmarcar daí a 19, porque quando eu dou um duplo clique, ele já vai fazer as configurações, que aqui tá 100, né? Ele vai fazer as configurações de acordo com a estratégia que tá aqui. Tá? Então, por exemplo, se fosse essa daqui, ó, ele já colocaria 5, 4,5, 6 minutos, ele já ia ajustar os parâmetros. Aí o que eu faço? Eu desmarco aqui o 19 e pulo para 20. Faço tudo que eu fiz na 19 fazendo na 20. Desmarco aqui de não e coloco essa aqui como sim. Aí eu vou repetindo esse processo até fazer as 30. Tá? Então vamos aguardar aí até chegar numa estratégia razoável. Eu vou mostrar para vocês esse procedimento. Fiquem tranquilos, tá? Ó. Para ir atualizando aqui é só você mudar de aba, ó, muda e volta. Ali já atualiza. Pronto, terminamos aqui um backtest, então. Tal do 19, olha só. Ele entregou, por coincidência, apenas um resultado bom, né? Então, foi esse resultado aqui, foi o único. Menos 100 mil, né? Então, o que eu faço? Eu dou um duplo clique nele, tá? Não precisa deixar carregar aqui o gráfico. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou em genética, vou marcar... Ó, vou desmarcar o 19, vou marcar o 20, tá? E vou aqui fazer tudo agora no 20, ó. Tudo que eu fiz aqui no 19, eu tenho que fazer no 20. Então, 0,5, eu quero começar a amplitude em meio, e de meio em meio até 5. O stop loss. O take profit, a mesma coisa. Tá, então meio e meio até 5. Tempo gráfico 1 minuto até 15 minutos. Se você quiser fazer mais tempo, faz, tá? Eu vou fazer até 15, tá? Desmarco aqui, marco o tipo do stop móvel. Eu quero o meu stop móvel, se for distanciamento, eu quero de meio em meio até 2, né? E aqui embaixo o volume, tá? Então, únicas coisas que eu mexi, só para validar, volume, stop móvel, 20, aí, take profit, ó, tempo gráfico, 20, take profit e o stop loss, tá? Aí eu deixei aqui marcado como sim, só o 20. Agora eu dou um iniciar. Lembra que eu dei o duplo clique no 19? O que ele fez? Ele marcou os parâmetros aqui, ó, do 19, ó. Tá vendo? Ó, 4, ó, todos são 100, ó, ele marcou 4 lá, ó, 4, 19, 4, tempo gráfico, todos estavam em 15, ó, 12, tá vendo? Ele já marca conforme o que eu dei o duplo clique aqui, então daí por isso que eu já avanço para o 20. Aí agora eu vou repetir esse processo até o 30, tá? Depois que concluir os 30, a gente volta aqui. Na verdade, antes da gente avançar aqui para o próximo, tá? Olha só, eu comecei a rodar agora o 20, tá? Eu já tinha avançado aqui, né, para o 20. E rapidamente ele já me entregou alguns resultados. Não foram muitos trades, tá? Só que eu quero mostrar aqui para vocês. Então percebam que quando ele conclui aqui o backtest, eu tenho acesso ao painel de otimização, né? Isso que é o legal aqui do painel. Você vai em favoritos, ele trouxe aqui alguns resultados bons, mas qual é o melhor deles? Aí você começa a fazer cálculo, né? Ah, esse aqui teve o mesmo fator de lucro desse, só que esse lucrou mais, mas fez 1/3 dos trades. Esse aqui é mais confiável, né? Você começa a especular, né? E a gente não pode ficar especulando tanto assim. Por isso que tem que usar as ferramentas que eu coloquei aqui no robô, né? Então, se tem a ferramenta, vamos usar. Então, você vem aqui para o painel de otimização e você tem acesso aqui à curva de rentabilidade das estratégias, tá? Então, desde o trade 1 até o final, entradas e saídas, como que ela se comportou. Então, aqui você consegue comparar qual é a curva de rentabilidade. Olha só, todas que deram resultado ficaram meio de lado. Não ganharam muito dinheiro, mas também não perderam, tá vendo? Mas, ó, bem de lado, tá? A melhor foi essa daqui, ó. Ela ficou de lado, mas ela teve picos ascendentes bem bacanas. Então, é evidente que não é o melhor cenário? Não, não é o melhor cenário, mas depois nós vamos ter que usar ela para fazer portfólio e tudo mais. Então, não se preocupe tanto em achar a estratégia perfeita nesse momento, não. Tem que achar a melhor dentre as que estão à sua disposição.
Nesse caso aqui seria essa daqui, ó, tá? Que é a 51. Então, 51 trades, né? Então, essa daqui. Aí você vai dar um duplo clique nela e vai avançar lá para a próxima estratégia, colocando 22, né? Desliga aqui, aliás, desliga 21, vai para desliga 20, né? Vai para 21 e vai fazer todo o processo aqui de novo. Clique em otimização genética e vai fazer aqui o processo na 21 agora até a 30, tá bom? Então depois a gente volta. Então, aqui agora estamos concluindo, tá, o último parâmetro. Então aqui a estratégia 30, tá? Nós fizemos uma a uma. Levou aí mais ou menos 2 dias, tá? Testando tudo, para a gente conseguir chegar no melhor resultado possível de cada uma das combinações, tá? A 30 aqui, possivelmente ela vai ser descartada. Eu poderia deixar rodando até o final, mas aqui eu já consegui uma quantidade razoável de estratégias, aí eu não preciso deixar rodando até o final, tá bom? Então o que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que criar os meus portfólios, tá? Então, primeira coisa, vamos selecionar aqui otimização genética. A gente vai desmarcar as opções aqui de estratégias, tá? De otimização, né? Então a gente não quer mais procurar parâmetros novos para as estratégias. Então vamos colocar todas como não. Não quero procurar mais stop loss, não quero procurar take profit, nem mesmo o tempo gráfico, né? Então a gente não quer nenhum parâmetro, tá? Então a gente tem que tirar tudo aqui. Então vamos ver aqui embaixo, ó. Não tem nada, ok? A gente já sabe qual é o melhor parâmetro de cada uma das estratégias e a gente já sabe também qual estratégia não passou, né, nos nossos filtros de otimização. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos selecionar apenas as estratégias, tá, que passaram nos filtros. Então aqui eu tenho elas anotadas aqui, as que não passaram, tá? Então o que eu vou fazer? A 1, sim, ó, até a 6 passou. A 7, a 8 e a 9 não. A 10 passou. A 11 não. A 12 passou. A 13 não. A 14 sim. A 15 não. 16 não. 17, 18, 19 e 20 sim. 21, 22, 23, 24, 25 em diante, não, tá? Depois aqui, ó, nenhuma. Depois da 20 ali, nenhuma. Então, as que não passaram, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 21 em diante, tá? Exatamente o que eu anotei aqui, ó. As que não passaram são justamente aquelas que entregaram os resultados assim, né? Não teve nenhum resultado satisfatório. Então, o que eu vou fazer? Eu seleciono aqui apenas para usar esses filtros, tá? Então, o filtro de ligar ou desligar cada estratégia. Afinal, eu já sei os parâmetros ideais de cada uma. Então, aqui eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 estratégias, tá? Eu quero que ele monte para mim, então, no mínimo 4 estratégias até 13. Se tiver menos do que 4, para mim não é interessante. Tem que ter no mínimo 4 estratégias, tá? O que eu vou fazer? Se ele me entregar algum resultado abaixo de 4 estratégias, ele vai descartar, ok? Aí eu vou falar assim, ó, eu quero também um limite de perda diferente. Você vai tentar de 200 até 500, tá? Eu quero esses limites de perda aqui, ok? Eu quero também um drawdown diferente. A gente vai colocar aqui o drawdown, ó, lucro mínimo. Vamos tentar de 50 até 200, tá bom? Porque como eu vou operar com mais de uma estratégia, pode ser que seja ideal utilizar um drawdown maior ou um limite de perda maior, tá? O resto aqui, ó, isso aqui é percentual, então não interessa, né? Quantas estratégias, então não vou fazer. Só o que é valor, tá? Então, perda, drawdown e os parâmetros. Então, eu selecionei um total aqui, né? Tem que ser no máximo 16 parâmetros, tá? Para otimizar. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 parâmetros, ok? Um ponto importante, aqui nos filtros de rolagem,
eu selecionei todos os dias de circuit break do ano de 2020, tá? Para não ocorrer nenhum problema aí de distorcer os meus resultados, então não quero que opere nesses dias, ok? Aí agora o que eu vou fazer? Iniciar. Vou apenas pressionar iniciar e pronto, ele vai começar já a fazer aqui a minha otimização, procurando o melhor portfólio de estratégias, a melhor combinação. Então, pessoal, concluímos aqui agora a otimização, tá, de todas as estratégias. Então, a gente selecionou aqui as estratégias que foram bem, né, no período. Colocamos alguns filtros aqui de otimização, tá? Eu desconsiderei os breaks, nesse caso, por quê? Eu já tinha feito o WFA de cada uma das estratégias, tá? Agora eu queria saber o resultado ao longo do período inteiro, sem fazer WFA mesmo. Você pode também fazer, mas nesse caso aqui eu não fiz, tá? Porque eu já tinha feito o WFA, né, de cada uma delas isoladamente. Então, o que eu defini? Eu quero no mínimo 4 estratégias com no máximo 13, tá? Dias limite de estagnação, 180 dias, então não posso ficar sem ganhar dinheiro por mais de 6 meses, ao longo dos 3 anos que eu vou testar. Máximo de dias work sem rentabilizar, né? Então 80%, se algum momento, se chegar aqui e eu tiver, por exemplo, 80% dos dias work sem rentabilizar, ele já descarta, tá, essa estratégia. Então ele não vai olhar só no final de dias work, ele vai avaliando o tempo todo, tá? Perda máxima, se perder mais que 2.500 é descartada, e também se perder mais do que 12 meses ao longo do período. Então a gente está analisando aqui 3 anos, 36 meses, né? Se perder 12, ou seja, 30% e 33%, ele já exclui a estratégia, ok? Beleza, quando ele conclui então aqui a otimização, você tem acesso aqui aos resultados dessa otimização, né? Então aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai clicar em resultados, favoritos, aí aqui, quando você seleciona a estratégia, olha só, você consegue claramente já ver a curva de rentabilidade. A gente sabe que todas essas estratégias, elas foram de acordo com o que a gente espera de resultado, né? Elas foram satisfatórias de acordo com o resultado que a gente espera, tá? Ou seja, 180 dias de estagnação, máximo de dias de percentual de dias work sem rentabilizar, enfim, todos esses filtros foram atendidos nessas estratégias. O que você tem que avaliar? A curva de rentabilidade, tá? Então, qual foi o esforço que cada estratégia teve para atingir o resultado que você quer? Ok? Então, qual foi o esforço? Por exemplo, essa estratégia aqui, ó, ela atingiu um resultado muito bom rapidamente, ó, tá? Não foi o resultado mais alto, mas ela precisou de bem menos trades, tá vendo? Ela já aqui no começo já atingiu esse resultado. Enquanto, por exemplo, essa estratégia aqui embaixo, ela precisou vir até aqui, olha só, 5 vezes, né? A gente está falando aqui de 3.000 trades para quanto aqui, vai? 13 mil? Então, 3.000 para 13 mil, umas 4 vezes a quantidade de trades para ter a mesma rentabilidade. Então, aqui você consegue comparar a rentabilidade das estratégias e saber qual é a melhor, tá? Aí você escolhe qual é a melhor, vem até aqui, tá? Resultado histórico. Aí, por exemplo, a melhor nesse caso, aqui na minha opinião, é esse cara aqui, tá? Aí você vem e dá um duplo clique nela. Olha só, dou um duplo clique, ele já vai começar a processar o backtest único dessa estratégia. Aí você só precisa salvar aqui o preset, então quando ela conclui o backtest, vai ver que vai dar a mesma curva de rentabilidade do que está aqui, tá? Ah, mas por que ela é melhor do que essa daqui? Porque ela, imagine o seguinte, aqui você tem o lucro e aqui a quantidade de entradas e saídas das operações. Então, quanto mais reta for essa curva, significa que você teve mais lucro, mais reta, aliás, não. Quanto mais para cima, mais lucro. Quanto mais reta, menos esforço. Afinal, menos trades você fez. O que a gente precisa é uma estratégia que seja o mais reta possível para que, ou seja, seja inelástica, né, a curva de rentabilidade. Por quê? Para que a gente tenha o maior lucro com o menor esforço. Entendeu? Então é isso que eu avalio. Por isso que essa estratégia aqui, na minha opinião, é a melhor. Eu tenho estratégias, olha só, que tiveram aqui resultados bons também. Mas perceba que essa aqui com 3.000 trades mais ou menos, né? A gente observa aqui, ó, 2.000, tá? 2.000 trades é porque são 4.000 saídas, contando entradas e saídas, né? Porque 1.929 entradas mais 1.929 saídas dá 4.000 praticamente, 3.800.
que é o número que dá aqui, tá? Que aqui vê entradas e saídas. Então, você tem aqui, com 3.800, você fez R$8.000, tá? Agora, essa outra estratégia aqui, ó, que fez 9.500, ela precisou de 4.196 vezes 2, então 9.400. Então aqui, com 3.800, você fez o mesmo resultado que outra estratégia com 9.000, por exemplo, tá? Então essa é a diferença, tá? Essa estratégia aqui que a gente está falando é essa daqui, ó, 2.729. Então ela fez 800 trades a mais para ter apenas R$1.000 de lucro a mais, tá vendo? Então teve muito mais esforço e o lucro acaba que não compensa todo esse esforço, tá? É óbvio que daí você tem aqui os dados, né? Fator de recuperação, você pode avaliar, né? Todos os dados que você pode avaliar aí da estratégia. Só que o principal é você observar a curva de rentabilidade. Ela tem que ficar o mais reta possível, o mais curta possível e o mais alto possível, né? Então, mais para cá e mais reta. Aí sim, você vai ter bastante lucro com pouco esforço, que é o que a gente persegue. Terminou aqui o backtest, olha só. Essa é a nossa curva de rentabilidade, idêntica ao que está aqui, tá? Então, perceba, existe uma estratégia que é, cara, sai daqui, é o que todo mundo quer, né? Sai daqui e, pumba, vem reto até aqui. Não existe, gente. Não existe isso. A gente persegue uma estratégia mais rentável possível, mas ela vai passar por momentos difíceis. Por exemplo, olha só que momento difícil aqui, ó. O cara começou a investir bem aqui, tá? No dia 5 de julho de 2019, 2.600 na conta. Aí o cara foi e ficou em dezembro com 3.400 na conta. Ó, 2.700 para 3.400. A gente está falando de o quê? Só recapitulando, 2.400, o número que a gente viu aqui, para 3.700. Então a gente está falando de R$1.300, né? Só que depois, olha só, ele devolveu tudo e voltou aqui para os 2.700. Tá vendo? Ele devolveu todo o lucro que ele teve. Ó, ele saiu daqui e voltou a cair. Tá? Então, devolveu aí R$600, né? De todo o lucro que ele teve. Acho que eu até fiz a conta errada ali, né? 2.600 para 3.400. A gente está falando de R$800 de lucro. Depois o cara devolveu tudo. A pessoa que começou a investir aqui vai ficar indignada, que vai falar assim, pô, cara, até final do ano eu estava ganhando dinheiro, uma nota. Aí do final do ano até fevereiro eu devolvi tudo, a estratégia não presta. Só que se a pessoa tivesse paciência, o que aconteceria logo depois? De fevereiro, ó, em maio, ela já teria saído dos 2.700 dela lá inicial para 5.300, dobrou o capital. Tá? Então, você tem que ver, isso é o momento da estratégia ao longo do tempo, não é só, o momento não, o resultado da estratégia ao longo do tempo, não só o momento. Tá? Estratégias que são muito momentâneas, elas não se perpetuam, ou seja, a estratégia que tem um resultado muito bom só em determinado período, tá? Ela estoura assim, dá resultado. Provavelmente no outro período ela estoura para baixo, tá? Então, imaginem que essa estratégia aqui, ó, ela tá excelente. A gente pode traçar aqui, de certa forma, uma LTA aqui, né? Um canal de LTA. E a gente vê que ela vai respeitando esse canal, ó, tá? Tanto embaixo quanto em cima. Eu vou até traçar aqui para que vocês vejam, ó. Vou copiar isso daqui. Deixa eu abrir aqui o Paint. A gente tem um canal, ó, claro. Tá vendo? É quase uma análise técnica, né? Mas é a nossa rentabilidade. Então perceba que bacana isso daqui. E a gente fez WFA, né? A gente rodou ela com breaks. Então é como se a gente tivesse, de fato, testado a estratégia nesses períodos isolados, né? Então eu observei assim, de 6 em 6 meses. Deu lucro? Pelo menos a metade dos meses deu lucro? Deu. Pelo menos metade dos meses deu lucro? Deu. Daí avança para o próximo run, né? Ó, daí ele foi avançando, dando lucro, dando resultado bom. Aí no final eu criei o portfólio que ficou dessa forma. Percebam que se a gente clusterizar isso, né? Então dividir ele por partes, ó, a gente percebe que ele sempre tem um resultado bacana. É legal você fazer uma análise como essa aqui, clusterizando assim, separando em etapas, para você ver. Eu pararia de investir aqui? Talvez, mas eu não perdi dinheiro, olha só. Eu comecei aqui, cheguei a ganhar e devolvi tudo e terminei em leve gain. Comecei a investir aqui, imagine que aqui seja sempre o zero do teu investimento. Parei aqui, gain. Comecei a investir aqui, cheguei a perder em algum momento, sim, terminei no gain. Aqui também, perceba? Então, você não terminou nenhum período no loss. É uma estratégia vencedora, mas tem que olhar ela ao longo do tempo. Nunca observar
uma semana, um mês. Se você testou por 3 anos, meu amigo, por que você vai sacrificar um mês, em um mês a tua estratégia? O que você precisa observar, o teste de verificar, que momento que eu paro de investir com essa estratégia? É quando aconteceu o seguinte, quando ela atingiu o rebaixamento maior do que o que está previsto. Então não importa quando acontece o rebaixamento. Comecei a investir agora, perdeu 1.000. Pronto, cara, você tem que descartar essa estratégia e procure outra. Pode ter uma gordurinha, até se você quiser, coloque mais do que 1.000, né? R$900 para 1.000 dá 10% de diferença. Coloca, vamos supor, se passar o drawdown em 30%, se bater 1.200, eu descarto essa estratégia, daí vou ter que procurar outra, WFA, fazer tudo de novo, até encontrar outra. Daí você pensa assim, pô, mas R$9.000 ao longo de 3 anos é pouco, né? Mas aí vamos supor, vamos tomar como partido que você tenha investido R$1.000, porque o drawdown foi R$900, então R$1.000 dá para investir, beleza? Então, R$1.000. Se você ganhou 9.000, vamos fazer um cálculo antes, que eu sempre costumo fazer, que é o seguinte, você ganhou 8.000, você fez 1.929 trades, tá? 1.929 trades, eu calculo em média 1,25 por trade, tá? É arredondamento. Então, sobrou 5.607 limpo, tá? Então, você pagou de taxa aquele valor lá. Aí aqui você desconta o imposto de renda. Esse foi o teu lucro, tá? Vamos arredondar para 4.500. Se a gente colocar ele por 3 anos, 1.500 por ano, tá? 1.500 por ano representa 150% do teu investimento no ano, ok? Se você dividir ele por 12 meses, a gente está falando de 12,5% ao mês, líquido. Pelo amor de Deus, o que te dá isso? Entendeu? Então seja pé no chão, saiba analisar o investimento. Não ache que vai fazer 50.000 em 3 anos sem tomar risco. Esse investimento é muito bom. Você tomou um risco de 10% do teu valor de investimento, tá? Do lucro que você obteve. Fator de lucro muito bom para 3 anos, acertou 80% dos trades, tá vendo? É muito bom mesmo esse tipo aqui de investimento. Lucro bem inferior à média de perda, mas é uma característica da estratégia, tá? Você pode procurar outras estratégias, a Robotech ela tem N possibilidades à tua disposição, né? Só que quando você observa aqui mês a mês, olha só, praticamente todos os meses com lucro, tá? Ganhos consecutivos, 779 de lucro, perdas consecutivas 5, 287 de perda, tá vendo? Então é uma estratégia muito bacana, tá bom? Espero que tenham gostado aí dessa aula. A gente fez um setup então para mini índice, fazemos baseado em WFA e depois criamos ainda o portfólio para mini índice. Você pode utilizar isso para fazer qualquer estratégia. Assista o vídeo novamente, revise, que com certeza vai ser de grande valia para você. Um grande abraço.